Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, feliz por você fazer parte mais uma vez de mais um programa aqui no meu canal no YouTube. Meu convidado de hoje, ele é paulista, mora no Rio há mais de 5 anos. Trabalhou inicialmente no rádio, hoje somente na TV. Narrou a final da Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil. Aperte play com Gustavo Villani. Gustavo, prazer receber você aqui. Grande Nicolas. Obrigado pela sua participação. Tudo bem, gente? Você narrava futebol de botão, alguém da família, muito fissurado, ou queria ser jogador de futebol? O meu avô é um cara-chave nessa história. Por quê? Eu tinha lá 4, 5 anos e domingo à tarde ele costumava tirar um cochilo depois do almoço. E a gente ia ouvindo a abertura das transmissões, lá por volta de 2, 3 da tarde, enquanto ele cochilava, e às vezes ele me pedia para a hora que o jogo começasse para eu acordá-lo. Porque naquele tempo a gente só assistia o jogo das 4 em VT às 6 ou 7 da noite. O jogo não era nem transmitido ao vivo. Eu estou falando de 1985, 30 anos metade atrás, dos anos, exato, metade dos anos 80. E isso traz o rádio. E aí, daí, para imitar os narradores da época, para cultivar o hábito de ouvir rádio, de ser um cara do rádio, foi um pulo. Existe alguma diferença quando o comentarista ao seu lado, ele é um jornalista de faculdade, não desmerecendo nenhuma classe nem outra, obviamente, Claro. Mas quando o comentarista ao seu lado, ele é jornalista ou quando ele é ex-jogador? Tem. O jornalista, ele tem muito mais facilidade para pesquisar. Então, ele tem muito mais acesso às informações. O jogador, por outro lado, ele tem uma vivência do campo, que o jornalista, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem. Então, assim, são questões técnicas que o ex-atleta tem que o jornalista não tem. Existe uma rivalidade de muitos, do atleta para o ex-atleta para o jornalista, do jornalista para o ex-atleta. Nem todos, né? Muitos conseguem conviver bem com essas diferenças, mas para mim, como narrador, eu acho que eles se completam, eles não se excluem. Em relação a bordão, joga a luva, goleirão! Joga a luva, goleirão! Joga a luva! Onde que cria? Você fica às vezes em casa pensando, vou criar um bordão, sai do nada, assim, no meio de um jogo, e aí você vê a repercussão, se foi positivo ou não, e aí tenta mais uma vez no outro jogo, fala, não, isso aí não colou não, vou tentar outro. Tem isso também. São muitos perfis hoje em dia nas mídias sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, e ali os boleiros profissionais ou anônimos, eles têm uma linguagem própria para os lances, para as sacadas, para as tiradas. E eu costumo acompanhar isso muito de perto. Com esse objetivo? Não, porque é com o objetivo de estar inserido numa linguagem que é própria do futebol. Às vezes eu pinço uma coisa ou outra e uso, e aí depende da repercussão. O bordão é o DNA, é o carimbo de cada narrador. Só que ele, para mim, ele não é a coisa mais importante da transmissão. Ele é perfumaria, ele é complemento. O dia que eu inverter a ordem das coisas, eu achar o bordão mais importante do que o jogo, eu estou me precipitando, eu estou errando a mão. Eu sei que você tem um pouco mais de 100 mil seguidores no Instagram, tem alguns mil também no Twitter. Você lida muito com esses valentões virtuais, quando você emite alguma opinião, bloqueia muita gente, como que você lidar com isso aí? Não, eu bloqueio poucas pessoas, eu bloqueio os ofensivos, os agressores, né? Mas eu uso cada vez mais de acordo com o meu interesse. Eu aprendi que a minha opinião também ela não é tão importante. Você tem a sua, eu tenho a minha, você aí do outro lado tem a sua. Agora, não sou eu que vou tentar, não posso ter a presunção de te demover de uma ideia, ou de fazer convencer, fazer você pensar. Já não tenho mais pretensão nenhuma de querer fazer o bem ou de querer me posicionar para tudo, em qualquer assunto. Aliás, eu nem entendo de todos os assuntos, então eu não vejo nem muito porquê de eu ficar me expondo gratuitamente. Mais uma vez, chegou a hora daquele quadro que você gosta. Aquela interação que acontece
entre o telespectador desse lado, o universitário, o acadêmico, e a gente aqui desse lado, nesse canal no YouTube. Chegou a hora do Eu Pergunto, Você Responde. Vilani, eu pergunto como é que foi a sua adaptação na televisão, já que você é um cara que veio do rádio, inclusive eu te acompanhava na Rádio Globo, e depois essa transição para a televisão. Tem muita diferença, tem que mudar muita coisa, ou você segue muito do que você aprendeu no rádio na televisão? Como é que você responde? Rodolfo, tem diferenças assim importantes na transmissão. Em primeiro lugar, eu faço questão de trazer muita coisa do rádio. Luciano do Vale tem uma frase lapidar que eu acho muito legal dividir com você, Rodolfo, e com todo mundo que está assistindo. A transmissão é apenas a moldura da obra de arte. A obra é o jogo, então é a imagem. Então, o importante é a imagem. É claro, uma coisa não substitui a outra em relação à televisão. No rádio é o contrário, né? No rádio a transmissão é a obra e a moldura, porque quem está ouvindo do outro lado não tem a imagem justamente para construir o lance, para saber com quem está a bola, onde está a bola. Tem uma adaptação de linguagem, tem uma adaptação de ritmo, que foi o que mais me custou, assim, porque a transmissão de televisão demanda muito mais cadência, há uma distribuição que tem que ser feita muito mais suave em relação ao rádio, para os comentaristas, repórteres. Você é um mediador, né? Exatamente. Eu tive muito medo de narrar futebol, de ouvir essas pessoas, esquece isso aí é coisa de Deus, isso é dom, ou tem ou não tem, eu tenho que nascer com isso. E eu aprendi que fazendo, repetindo, você chega à excelência. Você aprende também. Eu vejo que a maioria dos narradores, por exemplo, num escanteio, o cara cruza, bate o escanteio, a maioria dos narradores fala assim, ó, desviou, é gol, rebateu, é gol. Você e mais um ou dois narradores aqui que não vem ao caso citar um nome, vocês falam exatamente o nome do cara, seja atacante, seja gol contra de zagueiro e tudo. Isso pra mim é um cara que tá ligado no jogo o tempo todo. Eu tenho que acertar quem dá o último toque, por mais que 2, 3 jogadores subam juntos, tem um macete, uma artimanha que eu aprendi com o meu mestre, né, quem me ensinou a narrar futebol, que é o Oscar Ulisses. Quando o cara está posicionando a bola para bater o escanteio, os caras estão chegando, né, lá da outra área, os zagueiros, ou eles estão invadindo a área para se posicionar para o... Então, nessa hora, você marca com os olhos quem está mais ou menos na primeira trave, quem está na marca do pênalti, quem está na segunda trave, quem vai pegar uma sobra fora da área, e o cara está lá ajeitando a bola. Você não pode olhar só para o cara que está ajeitando a bola. Você tem que trazer o seu olho, principalmente quando você está no estádio. Porque às vezes você está narrando off-tube, não tem como. O diretor de televisão está lá, o cara arrumando a bola, não tem como você ver quem está lá na área. Então, aí você, quando a bola viaja, você já sabe mais ou menos onde cada um está. Então é uma dica, mas isso não significa que eu pegue todos os gols. Quando eu pego, quando sobem 3, 4 e eu consigo acertar quem desviou, eu confesso que fico muito contente. Guga, em relação à sua preparação para os jogos, você vai narrar um jogo seja 4 da tarde, seja à noite, e também eu queria que você desse uma pitada nessa mesma resposta em relação a jogos aqui no Brasil e em relação aos jogos internacionais. Teve a final da UEFA Champions League e eu narrei para os cinemas. Cinema. Foram 180 salas, uma transmissão exclusiva da TV Globo. Então a preparação vale dentro daquilo tudo que eu fazia na ESPN e na Fox. A transmissão internacional requer que você, não só no dia, também no dia, mas na semana ou nas semanas que antecedem ao jogo, e especialmente a um grande jogo como uma final de Champions, que você fique muito ligado no noticiário internacional. É importante você ter ideia do noticiário, de como as equipes estão se preparando, exato, com uma cobertura local. Como a gente não tem necessariamente um repórter no dia a dia do Liverpool, no dia a dia do Real Madrid, o noticiário, a internet nesse caso, é muito importante para a pesquisa. Para os times aqui do Brasil, a gente tem uma familiaridade muito maior, né, no noticiário. Aí eu posso até estudar na véspera ou no dia, mas pelo menos assim, em média, de 2 a 3 horas. O jogo tem muito mais do que 90 minutos. Guga, eu acompanhei a sua primeira transmissão no jogo do Campeonato Brasileiro. E eu ouvi que você disse assim, é uma emoção estar narrando um Campeonato Brasileiro, porque pela televisão é a primeira vez que você narra um Campeonato Brasileiro. No Sport TV? Isso. Porque nas emissoras por onde eu passei eu não tive essa chance.
O que ainda tem muito mais apelo para o torcedor brasileiro é o Corinthians, o Flamengo, o Goiás, o Bahia. Então, poder transmitir todo final de semana ou meio de semana um campeonato regular, para mim foi importante. Eu fiz questão de registrar isso. No começo desse ano você foi transferido para o Grupo Globo e você estava antes na Fox Sports. Se você estivesse na Fox Sports, como você era um dos principais narradores, com certeza, eu acho que quase 100% de certeza, você estaria narrando a sua primeira Copa no local onde vai acontecer a competição. Você abdicou, vamos dizer assim, disso para ir para a TV Globo, que segundo eu li, agora eu queria que você me confirmasse, era seu sonho trabalhar na TV Globo. Eu não só ia para a Rússia, como eu ia narrar o Brasil. Uhum. E apesar de eu ter feito a final da última Copa do Mundo, entre Argentina e Alemanha, narrar a seleção brasileira numa Copa do Mundo é um desejo profissional, imagino que não só meu. A TV Globo é a maior emissora do Brasil e das maiores do mundo, em estrutura, recurso, todo mundo sabe direitos disso, né? de televisão. Não é segredo para ninguém. Não preciso nem explicar muito. Não é segredo né? para ninguém. Então, assim, eu queria muito, isso aconteceu por mérito meu, né? E precisava ser agora. Qual que era o plano ideal? Eu fazer a Copa do Mundo e depois ir para a TV Globo? Isso não foi possível. E tem coisas na vida que não acontecem do jeito necessariamente que a gente quer. Nem na ordem, né, que a gente quer, né? Juca Kfouri, que é um grande mestre da profissão, um cara que eu respeito demais, e ele me disse uma frase lá atrás que eu carrego comigo. Escolher também é perder. Eu ganhei muita coisa escolhendo a TV Globo, mas eu também perdi. E eu acho que isso faz parte, a gente tem que saber conviver com isso. Não dá para ter tudo. Onde eu queria estar agora? Na Rússia, narrando a seleção brasileira. Não foi possível. Não significa que nunca mais vai ser possível. Que não. Aliás, é o que me alimenta a seguir trabalhando mais e mais, trabalhando forte, para que um dia eu tenha de novo essa oportunidade. E vai ter, e não vai ser muito demorado. Tomara. Guga, chegou a hora aqui, aquele presentinho que a gente sempre faz para o nosso convidado. Que legal, Caneca e jornalista combinam, né? Gostei muito de receber vocês do Aperte o Play. Estava suficientemente feliz com a visita de vocês. Agora ainda ganhei uma caneca personalizada. Aí. Jornalista sem caneca tem aquele cafezinho sempre, né, Guga? Cafezinho ou cervejinha, que eu também gosto. Nas horas vagas eu posso. É isso aí, é isso aí. Valeu, gente. Gostei muito, Nicolas. Falou. Nada. Obrigado. Valeu, irmão. Valeu. Obrigado, cara. Como que foi que você ficou sabendo que você ia narrar essa final de Copa do Mundo? A primeira final de Copa do Mundo. Primeira Copa do Mundo, primeira final, tudo, né? Pena que o Brasil ficou no meio do caminho. Pena pro Brasil, pra mim não.